Olá, estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Aqui é a professora Joanete Xavier, da área de linguagens e suas tecnologias, do componente curricular Língua Portuguesa. Bem, eu quero falar com vocês. Aí, estudantes, vamos na tela comigo? Eu quero falar com vocês, estudantes da terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. E nesta aula, nós vamos fazer algumas atividades sobre a predominância de alguns termos que comprometem a oralidade e a escrita. Isso está no seu material. Bom, para então responder a algumas atividades, nós vamos sempre comentando o que é recurso aqui. Vamos lá? Comigo na tela. Atenção! Essa questão veio do FESP. Nos exemplos abaixo, encontram-se, respectivamente, os seguintes vícios de linguagem. Aponte a opção correta. Antes de responder a questão, eu quero dizer para vocês que, aqui comigo na câmera, por favor, eu quero dizer para vocês que nós temos, dentro da variedade linguística, que foi o conteúdo que estávamos trabalhando e hoje nós estamos complementando esse conteúdo, falando sobre as variedades linguísticas, nós temos aquilo que definimos como língua padrão. O que é uma língua padrão? É a língua que é usada, a modalidade da língua que é usada para situações formais. Por exemplo, se você for fazer o Enem, você vai lá no Exame Nacional do Ensino Médio, solicita que você escreva uma redação, uma dissertação argumentativa, fazendo uso da língua padrão. Isso significa que as expressões da oralidade, os vícios de fala, você não pode levar para lá. Por quê? Porque naquele espaço você deve usar a língua padrão. Será que eu sempre devo usar a língua padrão? Não! Por quê? Porque em situações de falas, em situações de informalidade, você vai poder usar essa língua natural, essa língua popular, essa informal, inclusive com gírias, quando não há exigência para que se utilize a língua padrão, ok? Então, esses exercícios, a sequência, vai tratar da continuidade desse objeto de conhecimento que chamamos de variação linguística. Vamos na tela agora. Foi ao casamento sem o meu consentimento. O carnê já estava quitado? Os estudantes cantaram nosso hino. Há 2 anos atrás já havia televisão. Se você observar aqui, nós vamos entender que cada uma dessas frases, elas vão apresentar um elemento que constitui-se como um vício de linguagem. Bom, aqui, quando nós falamos há 2 anos atrás, vou começar da última. Esse HA, quando você faz uso desse verbo HA, ele já indica que você está falando de um tempo que já passou. Então, quando você usa o atrás, você está sendo redundante. Você está usando repetições. Então, eu comecei da última frase exatamente para mostrar para vocês o quê? Que trata-se de um pleonasmo. Há 2 anos atrás. A indica o quê? HA indica tempo passado. Atrás é decorrido. Então, não há necessidade de usar essa expressão atrás, por isso o pleonasmo é o vício de linguagem que constitui-se como repetição de um termo sem necessidade. Subir para cima, descer para baixo, sonhei um sonho, tudo isso são vícios
de linguagem que nós cometemos na fala, numa linguagem totalmente informal, nenhum problema, não tem problema. Agora, se eu estou diante de uma situação que exige o uso da língua padrão, aí sim eu preciso me preocupar. Então, quando eu peguei a última e já identifiquei que nela há um pleonasmo, olha quantas alternativas eu já eliminei. Veja comigo na tela. Eu eliminei, olha lá, eu eliminei, então, a letra C e a letra B. Eu fiquei com as possibilidades de ser A, de ser B e de ser E. Bom, vamos à primeira. Foi ao casamento sem meu consentimento. Casamento, consentimento, ento. Isso é um eco. Então, aqui está tratando de um eco. O que é o eco? É quando eu vou combinando, sem perceber, eu coloco sons de palavras parecidas, é como se fosse um eco. Foi ao casamento sem meu consentimento. Casamento, consentimento, ento. Isso é eco. Bom, continuo com as três, A, B e E, porque esse é eco. Agora nós já vamos definir o carnê. Já estava quitado. Peraí. Agora, você tem um caso de anglicismo. Lembra que eu comentei isso na aula anterior? O que é o anglicismo? Você traz a escrita da palavra original da língua. Você já tem a palavra carnê em língua portuguesa adaptada? Sim. Poderia ter usado? Claro! Porque usar o carnê lá como se ela fosse, como se fosse um anglicismo, né? Bom, agora, você eliminou alguma? Eliminou sim, não é? Eliminou. Então, agora, vamos lá. Agora, você vai, então, falar a próxima. Os estudantes cantaram nosso hino, nosso hino. No sino, no sino. Isso é cacofonia. Cacofonia. Então, pronto. Você já tem, então, o gabarito? Com certeza, o eco, galicismo, cacofonia e o pleonasmo. Muito certo. Quando você define carnê como galicismo, você já elimina a anglicismo e a anglicismo, não é isso? Galicismo é porque vem de outro idioma. Vamos à próxima? Bom, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, tendo em vista o código ora expresso, cujo propósito se define pela análise dos conhecimentos de que dispõe acerca dos vícios de linguagem, ambiguidade, cacofonia, silabada, eco, solecismo, cacografia. Não é cacofonia. Cacofonia é uma junção de som para dar um som estranho, né? Olha só, falta 2 dias para o início das Olimpíadas. Eu tenho solecismo, porque, na verdade, ali seria faltam, né? É questão de concordância. O gerente fez a rúbrica. Não existe essa palavra na língua portuguesa, não. A palavra é rubrica. Rúbrica não existe, porque não existe esse acento. Eu estou, então, com um problema de silabada. Silabada é quando eu desloco a posição da sílaba tônica. A sílaba tônica é o bri, rubrica, e não rúbrica. Na terceira frase, vou mijar. Opa, mijar? Isso aí é um caso de cacofonia. De mão em mão, as encomendas não chegarão até João. Mão chegarão, João, eco. Chegando lá, comeram pão com mortandela. Ai, credo! Isso é cacografia. Não é mortandela, é mortadela. Não existe mortã, existe mortadela.
dela. O rapaz saiu no carro de sua mãe. Há uma ambiguidade, porque ele saiu no carro de sua mãe. Onde é que está a ambiguidade aí? Ó, o rapaz saiu no carro de sua mãe. O carro era de quem mesmo, tá? Então, há ambiguidade por meio do pronome possessivo sua. Próxima, vamos lá? Tendo em vista os vícios de linguagem, ora expresso nos excertos abaixo, sua tarefa consistirá em retificá-los, procurando adequar a linguagem aos moldes padrões que nutrem o sistema linguístico. Vai lá. Falta 2 dias para o início das Olimpíadas Estudantis. Faltam 2 dias. Pronto, corrigiu. O gerente fez a rúbrica, o gerente fez a rubrica. Vou mijar, vou indo já, pois logo anoitece e a falta de segurança aumenta. De mão em mão, as encomendas não chegarão até João. Passadas, né? Eu tenho aqui, ó, passadas de pessoa para pessoa, as encomendas não irão chegar até João. Eliminei o mão. Chegando lá, comeram pão com mortã. Mentira. Chegando lá, comeram pão com mortadela. O rapaz saiu no carro da mãe dele, agora ficou claro, não é? Bom, até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve. Pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. E só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto o quê? Um caráter como? De que forma? Um caráter de espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja moiro por vós, e ai maia senhor branca, vermelha, que é isso? É Cantiga da Ribeirinha, de Paulo Soares Taveiroz, no trecho do Cantiga Trovadoresca, acima, nós temos um exemplo de variação, o quê? Histórica da língua, porque não é mais assim que se usa, que vos então não vi feia. Agora nós temos aqui, Borges, né, falou e disse, porque o Senhor publicou esse livro, qual foi a sua maior motivação? Motivação? Meu filho, um escritor, publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever. A norma padrão está vinculada à ideia de língua modelo, seguindo as regras gramaticais de acordo com o momento histórico e também com a sociedade. Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida por meio do quê? Vamos saber por meio do quê? Do emprego do pronome pessoal oblíquo em meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Então, as variantes linguísticas presentes no texto, a norma padrão da língua portuguesa é rigorosamente obedecida nesse sentido. E aqui nós ficamos até a nossa próxima aula. Obrigada!